Você provavelmente cresceu assistindo filmes sobre a colonização de Marte, lendo livros de ficção científica, onde a humanidade se torna uma espécie interplanetária, ouvindo bilionários prometerem cidades marcianas em algumas décadas. Eu passei 50 anos da minha vida estudando física teórica, trabalhando nas fronteiras do que é possível segundo as leis fundamentais do universo, e preciso dizer algo que vai decepcionar muita gente. Talvez nunca cheguemos a Marte de forma significativa. Não estou falando de pousar uma ou duas vezes para fincar bandeiras e tirar fotos. Isso é tecnicamente viável, embora absurdamente caro. Estou falando de colonização real, de estabelecer presença humana permanente, de criar uma civilização marciana. E o motivo não é falta de dinheiro, vontade política ou tecnologia de foguetes. O motivo são as leis da física, da biologia e da termodinâmica, que simplesmente não se importam com nossos sonhos de ficção científica. Marte não é a Terra com céu vermelho. Marte é um inferno congelado, radioativo e tóxico que torna a Antártida parecer um resort tropical. Depois de meio século pensando sobre as limitações fundamentais impostas pela natureza, posso garantir que o problema é muito mais profundo do que a maioria imagina. Vamos começar com o óbvio que todo mundo ignora: a viagem. Para chegar a Marte, precisamos percorrer uma distância que varia entre 50 e 400 milhões de quilômetros, dependendo da posição relativa dos planetas em suas órbitas. Na configuração mais favorável, chamada de janela de lançamento ideal, que ocorre a cada 26 meses, estamos falando de pelo menos 55 milhões de quilômetros. Com a tecnologia de propulsão química atual, a mais eficiente que temos em escala utilizável, essa viagem leva entre 6 e 9 meses. Agora preste atenção neste número: 6 a 9 meses. Você consegue imaginar o que significa manter seres humanos vivos em uma lata de metal viajando pelo vácuo do espaço por tanto tempo? A Estação Espacial Internacional, que orbita a míseros 400 quilômetros acima de nossas cabeças, custa aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano para manter apenas 6 pessoas vivas, e ela recebe reabastecimento de suprimentos a cada poucos meses. Durante a viagem para Marte, não existe reabastecimento. Cada grama de comida, cada litro de água, cada molécula de oxigênio, cada peça de reposição, cada remédio, tudo precisa estar a bordo desde o início. E isso significa massa, toneladas e toneladas de massa que precisam ser aceleradas, desaceleradas e mantidas em temperatura controlada. Mas o verdadeiro assassino silencioso é a radiação. Aqui na Terra, você está protegido por duas coisas maravilhosas que raramente paramos para agradecer: o campo magnético terrestre e nossa atmosfera grossa. O campo magnético desvia partículas carregadas vindas do Sol, como prótons e elétrons acelerados pelas tempestades solares. A atmosfera absorve raios cósmicos galácticos, esses núcleos atômicos viajando quase à velocidade da luz, que bombardeiam constantemente nosso sistema solar. Durante a viagem para Marte, você perde essas proteções. Está completamente exposto. Os cálculos mostram que um astronauta em uma missão de ida e volta a Marte, durando aproximadamente 2 anos e meio, incluindo permanência na superfície, receberia uma dose de radiação entre 500 e 1000 milisieverts. Para colocar em perspectiva, uma radiografia de tórax te dá cerca de 0,1 milisieverts. Estamos falando de receber o equivalente a 5.000 até 10.000 radiografias de tórax. A dose acumulada praticamente garante aumento significativo no risco de câncer, pode causar danos ao sistema nervoso central, comprometer o sistema imunológico e afetar fertilidade. E não existe blindagem prática. Para bloquear efetivamente raios cósmicos galácticos, você precisaria de metros de água ou concreto envolvendo a espaçonave. Isso significa adicionar centenas de toneladas de massa, o que torna o foguete necessário exponencialmente maior e mais caro. Agora vamos supor que, apesar de tudo, conseguimos chegar a Marte. Você abre a escotilha e pisa na superfície. Parabéns, você tem aproximadamente 2 minutos antes de morrer se seu traje espacial falhar. A atmosfera marciana tem apenas 0,6% da pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Isso é menos que 1/100º.
A pressão é tão baixa que está abaixo do ponto triplo da água, o que significa que água líquida não pode existir de forma estável na superfície. Se você tirar o capacete, seu sangue literalmente começaria a ferver a temperatura corporal devido à pressão extremamente baixa, um processo chamado ebulismo. Seus pulmões entrariam em colapso. Você perderia consciência em 15 segundos e morreria em cerca de 90 segundos. Mas espera, fica pior. A atmosfera marciana é 95% dióxido de carbono. Mesmo se conseguíssemos magicamente aumentar a pressão, você ainda não poderia respirar. A temperatura média na superfície é cerca de 60 graus Celsius negativos. No Equador, durante o verão marciano, você pode ter dias agradáveis de 20 graus Celsius positivos ao meio-dia, mas à noite cai para 70 graus negativos. Nas regiões polares, chega a 125 graus Celsius negativos. E tem o campo magnético, ou melhor, a ausência dele. Marte perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos quando seu núcleo esfriou. Sem campo magnético, o vento solar arrancou gradualmente a atmosfera marciana e continua fazendo isso. Qualquer tentativa de terraformar Marte, de criar uma atmosfera respirável, seria temporária em escalas geológicas. O vento solar simplesmente levaria embora. Mas a consequência imediata da ausência de campo magnético é que a superfície de Marte está constantemente banhada em radiação. Mesmo na superfície, você recebe aproximadamente 200 millisieverts por ano, cerca de 40 vezes mais que a exposição natural média na Terra. Isso significa que qualquer habitat precisaria ser enterrado sob metros de regolito marciano ou construído com blindagem massiva. Estamos falando de mover milhões de toneladas de material para construir abrigos adequados. Agora vamos falar de energia, porque sem energia abundante e confiável, você morre em Marte. Rápido. Você precisa de energia para manter temperatura interna habitável, para produzir oxigênio a partir do dióxido de carbono atmosférico, para extrair e purificar a água do gelo subterrâneo, para cultivar alimentos em estufas pressurizadas, para carregar rovers e equipamentos, para comunicações, para tudo. A solução óbvia parece ser painéis solares, certo? Marte recebe luz solar. O problema é que recebe apenas 43% da intensidade solar que a Terra recebe, porque está mais distante do Sol. Além disso, tempestades de poeira podem cobrir o planeta inteiro por meses, como aconteceu em 2018 quando uma tempestade global matou o rover Opportunity, ao bloquear completamente a luz solar por meses. Durante uma tempestade dessas, painéis solares se tornam inúteis. Você poderia usar energia nuclear, pequenos reatores de fissão, mas cada reator precisa ser transportado da Terra com toda a blindagem e sistemas de segurança, adicionando toneladas à carga útil. Vamos fazer alguns cálculos concretos para entender a magnitude do desafio. Suponha que queremos estabelecer uma colônia inicial de 100 pessoas em Marte. Cada pessoa precisa de aproximadamente 2 quilos de comida por dia, 2,5 litros de água potável e cerca de 1 quilo de oxigênio. Isso dá 200 quilos de comida, 250 litros de água e 100 quilos de oxigênio por dia para o grupo. Por ano, são 73 toneladas de comida, 90 toneladas de água e 36 toneladas de oxigênio, totalizando aproximadamente 200 toneladas de suprimentos consumíveis por ano. Agora, a ideia é produzir tudo isso localmente usando recursos marcianos. Água pode ser extraída do gelo, oxigênio pode ser separado do dióxido de carbono, comida pode ser cultivada em estufas. Mas cada um desses processos requer energia massiva e infraestrutura complexa, que também precisa ser transportada e montada. Para extrair a água do gelo marciano, você precisa escavar, aquecer o gelo até derreter e depois purificar a água. Para produzir oxigênio, você usa um processo chamado eletrólise da água, ou redução do dióxido de carbono atmosférico. Ambos são intensivos em energia. Para cultivar alimentos, você precisa de estufas pressurizadas, aquecidas, com iluminação artificial suplementar durante tempestades de poeira, solo tratado ou hidroponia, sementes, nutrientes.
A infraestrutura necessária para sustentar 100 pessoas de forma autônoma incluiria módulos habitacionais com aproximadamente 2.000 metros quadrados de espaço pressurizado, estufas de pelo menos 1.000 metros quadrados, sistemas de reciclagem de água e ar, geradores de energia com capacidade de pelo menos 500 kW contínuos, equipamentos de mineração e processamento, rovers, oficinas de manutenção e reparo, sistemas de comunicação, instalações médicas. Estamos falando de transportar e montar algo equivalente a uma pequena cidade industrial. A massa total dessa infraestrutura seria facilmente de dezenas de milhares de toneladas. Agora vem a parte economicamente devastadora. Com os foguetes atuais, o custo para colocar 1 quilo de carga na superfície de Marte é estimado entre 50 mil e 100 mil dólares por quilo usando o sistema mais otimista disponível. Vamos ser generosos e usar 50 mil dólares por quilo. Para transportar 20 mil toneladas de infraestrutura, estamos falando de $1 trilhão apenas em custos de lançamento. $1 trilhão para estabelecer uma colônia de 100 pessoas, que ainda dependerá de reabastecimento regular da terra por décadas até alcançar algo próximo de autossuficiência. Para comparação, o PIB anual do Brasil é cerca de $2 trilhões. Estamos falando de gastar metade do PIB brasileiro para colocar 100 pessoas em um deserto tóxico. E isso não inclui pesquisa, desenvolvimento, testes, missões preparatórias, custos operacionais contínuos. Mas vamos supor que dinheiro não é problema. Vamos imaginar que a humanidade decide coletivamente que vale a pena. Ainda existem problemas biológicos fundamentais. O corpo humano evoluiu durante milhões de anos sob gravidade terrestre, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Marte tem apenas 3,7 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 38% da gravidade terrestre. Sabemos pelos astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional em microgravidade que a ausência de gravidade adequada causa perda de densidade óssea, atrofia muscular, problemas cardiovasculares, alterações na pressão intraocular, redistribuição de fluidos corporais. Mesmo com exercício rigoroso de 2 horas por dia, astronautas perdem cerca de 1 a 2% de massa óssea por mês no espaço. Em Marte, com gravidade reduzida mas não ausente, os efeitos seriam menores que em microgravidade, mas ainda significativos. Crianças nascidas e criadas em Marte com 1/3 da gravidade terrestre desenvolveriam esqueletos e músculos adaptados àquela gravidade. Elas nunca poderiam visitar a Terra porque seus corpos não suportariam 3 vezes o peso ao qual foram adaptados. Estaríamos criando uma espécie humana permanentemente separada da Terra. E ainda não falamos da poeira marciana. A poeira em Marte não é como poeira terrestre. É composta de partículas extremamente finas, menores que 1 micron, com bordas afiadas porque nunca foram suavizadas por erosão de água. Essas partículas são carregadas eletrostaticamente e grudam em tudo. Pior ainda, a poeira marciana contém percloratos, compostos químicos altamente oxidantes, que são tóxicos para humanos. Percloratos interferem com a função da tireoide e podem causar problemas neurológicos. Toda vez que astronautas entrassem no habitat vindo de fora, trariam poeira nos trajes. Mesmo com procedimentos de descontaminação, é impossível eliminar completamente. Você estaria constantemente exposto a esse material tóxico. Durante as missões Apollo à Lua, astronautas relataram que a poeira lunar causava irritação nos olhos, nariz e pulmões, mesmo com exposição mínima. Marte seria muito pior, devido aos percloratos. Depois de 50 anos pensando sobre física e cosmologia, aprendi que o universo não foi projetado para nossa conveniência. As condições que permitem vida como a conhecemos são extraordinariamente específicas e raras. A Terra não é especial porque Deus nos ama, ou porque o universo se importa conosco. A Terra é especial porque passou por uma sequência incrivelmente improvável de eventos ao longo de 4,5 bilhões de anos que resultaram em um planeta com temperatura estável, água líquida abundante, atmosfera respirável, campo magnético protetor, tectônica de placas que recicla carbono e regula clima.
Marte teve água líquida na superfície há bilhões de anos, teve atmosfera mais espessa, talvez até teve vida microbiana. Mas perdeu tudo isso porque é pequeno demais. Com apenas 11% da massa terrestre, o núcleo de Marte esfriou rápido demais para manter campo magnético. A gravidade foi insuficiente para reter a atmosfera contra o vento solar. A atividade geológica cessou. Marte é o que acontece com planetas que não têm massa suficiente para manter as condições necessárias para a vida complexa em escala geológica. A questão real que precisamos fazer é: por que estamos obcecados com Marte? Eu suspeito que a resposta seja mais psicológica que racional. Marte representa uma válvula de escape, uma fantasia de recomeço, uma maneira de evitar enfrentar os problemas que criamos aqui na Terra. É mais fácil sonhar com colônias marcianas que lidar com mudança climática, desigualdade, degradação ambiental, conflitos políticos. Mas a física não permite atalhos. As mesmas tecnologias necessárias para tornar Marte habitável, como captura e conversão massiva de dióxido de carbono, produção sustentável de alimentos em ambientes hostis, reciclagem perfeita de recursos, geração de energia limpa e abundante, essas tecnologias seriam infinitamente mais úteis e mais fáceis de implementar aqui na Terra, onde já temos atmosfera respirável, água líquida, solo fértil, ecossistemas funcionais. Se conseguirmos desenvolver tecnologia para sustentar 100 pessoas em Marte, com $1 trilhão de investimento, poderíamos usar uma fração desse dinheiro e esforço para sustentar bilhões de pessoas na Terra de forma sustentável. Não estou dizendo que devemos desistir da exploração espacial. Exploração robótica de Marte tem sido e continuará sendo incrivelmente valiosa cientificamente. Rovers como Curiosity e Perseverance estão respondendo questões fundamentais sobre a história do Sistema Solar, sobre as condições necessárias para a vida, sobre processos geológicos planetários. Missões orbitais mapeiam Marte com detalhes extraordinários. Talvez até valha a pena enviar algumas missões tripuladas para pesquisa de curto prazo. Embora eu seja cético sobre a relação custo-benefício, comparada com robôs que não precisam de suporte à vida, não ficam doentes, não têm problemas psicológicos de isolamento. Mas colonização permanente, estabelecer civilização marciana, tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, no sentido de ter populações autossustentáveis em múltiplos planetas, isso é uma fantasia que ignora realidades físicas, biológicas e econômicas fundamentais. Vamos ser brutalmente honestos sobre o que seria necessário para tornar Marte verdadeiramente habitável, não apenas para cientistas em trajes espaciais, mas para famílias, crianças, uma civilização real. Você precisaria terraformar o planeta inteiro. Isso significaria de alguma forma recriar campo magnético global, talvez através de um enorme ímã orbital artificial gerando campo suficiente para desviar vento solar. Um projeto de engenharia que faz pirâmides do Egito parecerem brinquedos de criança. Você precisaria importar ou produzir gases suficientes para criar atmosfera de pressão e composição adequadas. Alguns propõem bombardear as calotas polares marcianas com armas nucleares para liberar dióxido de carbono congelado e criar efeito estufa descontrolado que aqueceria o planeta. Mesmo se funcionasse, você ainda teria a atmosfera irrespirável de 95% de dióxido de carbono. Precisaria de décadas ou séculos de fotossíntese em escala planetária, usando micro-organismos geneticamente modificados para converter dióxido de carbono em oxigênio. E mesmo depois de tudo isso, sem campo magnético estável, a atmosfera recriada seria gradualmente arrancada novamente pelo vento solar. Estamos falando de projetos que levariam não décadas, mas séculos ou milênios. Custariam não trilhões, mas quadrilhões de dólares. E exigiriam coordenação global, sustentada por períodos mais longos que qualquer civilização humana jamais existiu. A física nos ensina humildade. As leis da termodinâmica não se dobram para acomodar nossos desejos. A velocidade da luz não aumenta porque queremos viajar mais rápido entre estrelas. A radiação cósmica não desaparece porque seria conveniente. E Marte não se torna Terra só porque precisamos de um plano B. Depois de meio século estudando as leis fundamentais que governam o universo, aprendi que essas leis são inflexíveis, indiferentes, absolutas.
Não podemos negociar com a física. Não podemos convencê-la através de relações públicas ou financiamento massivo. Podemos apenas trabalhar dentro dos limites que ela impõe. E os limites impostos pela física, biologia e economia para a colonização marciana são brutalmente restritivos. Existe um argumento que ouço frequentemente. Não deveríamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Precisamos de backup da humanidade em outro planeta caso algo catastrófico aconteça na Terra. Asteroide, guerra nuclear, pandemia devastadora. O problema com esse argumento é que qualquer catástrofe que tornasse a Terra inabitável ainda deixaria a Terra infinitamente mais habitável que Marte está agora. Mesmo depois de guerra nuclear total, termonuclear, que destruísse toda a civilização e matasse 99% da humanidade, a Terra ainda teria atmosfera respirável, água líquida, temperaturas compatíveis com vida, proteção contra a radiação cósmica. Os sobreviventes teriam chances infinitamente melhores de reconstruir na Terra devastada que colonos teriam de sobreviver em Marte. Se realmente estamos preocupados com extinção humana, existem investimentos muito mais sensatos. Defesa planetária contra asteroides, controle de armas nucleares, prevenção de pandemias, mitigação de mudança climática, preservação de biodiversidade. Todos esses esforços protegem os bilhões de pessoas que já vivem na Terra, em vez de potencialmente salvar centenas em Marte em algum futuro distante. Talvez em séculos futuros, quando tivermos desenvolvido tecnologias que hoje mal podemos imaginar, propulsão que torna a viagem interplanetária trivial, manipulação de campos magnéticos planetários, biotecnologia que permite humanos adaptarem-se a ambientes extremos, inteligência artificial que pode gerenciar infraestrutura complexa com mínima intervenção humana, talvez então Marte se torne viável. Mas nesse cenário, provavelmente também teríamos resolvido todos os problemas que atualmente tornam a Terra desafiadora. Se tivermos tecnologia para transformar Marte em segundo lar, por que não usaríamos essa mesma tecnologia para consertar a Terra primeiro? A resposta honesta é que deveríamos. A Terra danificada é infinitamente mais fácil de consertar que Marte pristino é de transformar em habitável. Então, quando vejo bilionários prometendo cidades marcianas em 1 ou 2 décadas, quando vejo agências espaciais planejando missões tripuladas, como se fosse apenas questão de engenharia de rotina, quando vejo entusiasmo público tratando colonização marciana como inevitável, fico preocupado. Preocupado porque estamos desviando atenção, recursos e talento de problemas urgentes que podemos resolver para uma fantasia que provavelmente nunca se realizará em qualquer escala significativa. Preocupado porque estamos vendendo uma narrativa falsa de escape, quando deveríamos estar investindo em sustentabilidade. Preocupado porque estamos ignorando as leis fundamentais da natureza em favor de uma ficção confortável. Olhe, eu entendo o apelo. Exploração está no DNA humano. Nossos ancestrais saíram da África e povoaram cada canto da Terra. Cruzaram oceanos em barcos primitivos. Escalaram montanhas impossíveis. Exploraram polos congelados. Esse espírito de exploração nos trouxe até aqui. Mas existe uma diferença crucial. Nossos ancestrais exploravam ambientes que, embora desafiadores, ainda eram compatíveis com vida humana. Podiam respirar o ar, beber a água após tratamento básico, plantar alimentos, construir abrigos com materiais locais. Marte é fundamentalmente diferente. Não é desafiador, é letal. Cada segundo de cada dia em Marte requer tecnologia funcionando perfeitamente entre você e morte instantânea. Uma falha no sistema de suporte à vida, um rasgo no traje, uma tempestade de poeira mais forte que o previsto, e você morre. Não existe margem de erro. Não existe aprender com os erros porque o primeiro erro sério é fatal. E vamos falar sobre o custo de oportunidade. O dinheiro que seria necessário para tentar colonizar Marte poderia revolucionar a vida na Terra. Trilhões de dólares poderiam desenvolver fusão nuclear comercial, resolver crise energética global. Poderiam criar infraestrutura de captura de carbono em escala planetária, reverter mudança climática. Poderiam financiar pesquisa médica que curasse câncer, Alzheimer, doenças infecciosas.
Poderiam construir infraestrutura educacional de ponta em todo o país em desenvolvimento. Poderiam financiar pesquisa básica em física, biologia, química que expandisse fronteiras do conhecimento humano. Cada dólar gasto tentando tornar Marte habitável é um dólar não gasto, tornando a Terra melhor para os 8 bilhões de pessoas que vivem aqui agora e os trilhões que viverão no futuro. A matemática moral é clara. Depois de 50 anos fazendo física, aprendi que as questões mais importantes não são sempre as mais empolgantes. Buracos negros são fascinantes, cordas cósmicas são exóticas, multiverso é provocante. Mas a física que realmente importa para a humanidade é a física de energia, clima, recursos, sustentabilidade. É menos sexy que viagem espacial, mas infinitamente mais relevante para nosso futuro coletivo. E a física de Marte nos diz claramente: não vai funcionar. Não com tecnologia atual, provavelmente não com tecnologia de próximas décadas, possivelmente nunca em escala que faça diferença para a sobrevivência da espécie. Precisamos aceitar essa realidade e direcionar nossos recursos para onde podem fazer diferença real. Então deixe-me ser claro, não estou dizendo que a exploração espacial é inútil. Satélites transformaram comunicação, navegação, observação terrestre. Telescópios espaciais revolucionaram nossa compreensão do universo. Estação Espacial Internacional produziu pesquisa valiosa em microgravidade. Missões robóticas a Marte e outros planetas expandiram conhecimento científico imensamente. Tudo isso vale um investimento. Mas colonização humana de Marte está em categoria completamente diferente de viabilidade, custo e retorno. É uma fantasia cara que distrai de desafios reais. E como cientista que dedicou vida inteira a entender como o universo realmente funciona em vez de como gostaríamos que funcionasse, sinto responsabilidade de dizer a verdade, mesmo quando a verdade é desapontadora. A verdade é que somos prisioneiros da Terra. Não prisioneiros no sentido punitivo, mas no sentido de que este planeta é o único lar que nossa biologia permite. Evoluímos aqui. Fomos moldados por 4 bilhões de anos de seleção natural para prosperar exatamente nas condições que a Terra oferece. Cada célula do seu corpo, cada sistema biológico, cada aspecto da sua fisiologia foi otimizado pela evolução para a gravidade específica de 9,8 metros por segundo ao quadrado, para a pressão atmosférica de 101 kPa, para a composição atmosférica de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, para a água líquida abundante, para a proteção contra a radiação cósmica. Tirar humanos desse ambiente não é apenas difícil ou caro. É fundamentalmente antinatural no sentido mais literal da palavra. Estamos tentando colocar peixe tropical em deserto congelado e ficando surpresos que é complicado. Talvez a lição mais importante que a física pode nos ensinar sobre Marte é sobre valor e raridade. A Terra não é comum. Planetas rochosos na zona habitável de suas estrelas podem ser relativamente abundantes no universo. Talvez bilhões só na nossa galáxia. Mas planetas com todas as características necessárias para suportar não apenas vida microbiana, mas vida complexa, multicelular, inteligente, com biosfera estável por bilhões de anos, esses são extraordinariamente raros. Estamos em uma joia cósmica, um oásis de complexidade e beleza em um universo dominado por vácuo, radiação e morte. E em vez de proteger essa joia com toda a nossa capacidade, estamos sonhando com abandoná-la por uma rocha morta. É como herdar uma mansão histórica única e, em vez de mantê-la, sonhar em construir barraco em terreno baldio, porque seria mais empolgante. Se você chegou até aqui e está se sentindo desanimado, entendo. Não era minha intenção destruir sonhos, mas, como físico, meu trabalho é confrontar realidade, não vender fantasias confortáveis. Mas deixe-me oferecer perspectiva diferente. O fato de estarmos presos à Terra não é limitação trágica, é lembrete de responsabilidade. Não existe plano B, não existe backup da humanidade. Não existe reset se estragarmos este planeta. Isso deveria nos motivar não ao desespero, mas à ação urgente para proteger o único lar que temos e que teremos. Cada problema que enfrentamos aqui, mudança climática, poluição, perda de biodiversidade, conflitos por recursos,
é infinitamente mais solucionável que os desafios de colonizar Marte. E os benefícios de resolver esses problemas terrestres são imediatos para bilhões de pessoas, em vez de hipotéticos para centenas de colonos em futuro distante. Então, da próxima vez que ouvir promessas sobre cidades marcianas ou humanidade multiplanetária, espero que você pense nos números que discutimos aqui. Pense na radiação, na ausência de atmosfera respirável, na toxicidade da poeira, na ausência de campo magnético, nos custos astronômicos, nas limitações biológicas fundamentais. Pense se os recursos necessários não seriam infinitamente mais bem aplicados, melhorando o planeta onde já vivemos. E se ainda estiver convencido de que Marte é nosso futuro, tudo bem. Ciência avança através de desacordo construtivo. Mas certifique-se de que sua convicção está baseada em física real, não em ficção científica. Porque depois de 50 anos estudando as leis que governam este universo, posso garantir, a física não se importa com nossos sonhos, e Marte não vai se tornar Terra só porque queremos muito. Se este vídeo fez você pensar, se mudou sua perspectiva ou se discorda completamente, deixe um comentário explicando por quê. Discussões honestas sobre esses temas são essenciais. E se acredita que mais pessoas precisam entender as realidades físicas por trás das promessas de colonização espacial, compartilhe este conteúdo. Conhecimento real, mesmo quando desconfortável, sempre vale mais que fantasias reconfortantes. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando o universo, não como gostaríamos que fosse, mas como realmente é.